recapitular onde eu parei, né? Nós começamos na sexta-feira, entramos no tema, no último tema da segunda carta de Coríntios, o último tema, questões finais, saudação e bênção. Questões finais, saudação e bênção é o último tema da segunda carta de Coríntios. Amém? E nós começamos a falar na primeira sessão. Primeira sessão desse tema é o que o obreiro espera da igreja. O que o obreiro espera da igreja? É uma pergunta, né? E tem duas respostas. Primeiro, ele espera que a igreja seja edificada. E segundo, que a igreja procure o arrependimento. Amém? Tá? Foi esses dois tópicos que nós trabalhamos. E nós já encerramos a primeira sessão. Hoje eu vou entrar na segunda sessão. A segunda sessão é o projeto da nova visita, que vai de 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Segunda sessão, vou repetir. Segunda sessão, o projeto da nova visita. 2 Coríntios 13, do 1 ao 10. Vamos agora falar a introdução da segunda sessão. Diz assim: oh meu Deus, cadê meu óculos? Meu óculos foi tirado aqui da minha mesa. Mas a pastora Renata, ela é uma boa secretária, ela vai pegar o óculos para mim, foi ela que tirou, né? Então ela tem que colocar. Amém? E ela é uma bênção na minha vida. Ela estava já embrulhada, amém? Desembrulhou para pegar o meu óculos. Chegou! Como diz a Francinete, né? Crente Clart. Vamos lá. Vamos lá. Segunda sessão, a introdução. O apóstolo Paulo queria deixar os coríntios cientes do Espírito com que os visitaria pela terceira vez. Ele não ia poupar seus ofensores. Tá? Eu queria deixar bem claro isso. Amém? Que quanto aos seus ofensores, os falsos apóstolos, os falsos líderes que se aproveitaram e penetraram dentro da igreja de Coríntio, Paulo não ia deixar barato. Amém? Iria tratar com eles ali. Tá? Também não deixaria de pessoalmente demonstrar-lhe a autenticidade do seu apostolado. Tá? Ele ia mostrar, amém, que o seu apostolado é de verdade. Amém? Que ele foi chamado e ele tem aquilo que autenticia o seu chamado. E ele vai mostrar para eles ali. Tá? Por isso era necessário que o espírito dos irmãos estivesse preparado. Estivesse preparado para receber a resposta quanto à autenticidade do seu apostolado e estivesse preparado porque ele iria agir com dureza, confrontando os falsos apóstolos cara a cara. Ele iria encarar os falsos apóstolos e os falsos ídolos. Então que ele se preparasse para isso. Tá? É isso que vai tratar aqui a segunda sessão. Tá? Primeiro tópico da segunda sessão, tá bom? Vou repetir. Segunda sessão, o tema é o projeto da nova visita. Tá? Primeiro tópico da segunda sessão, visita para repreensão. 2 Coríntios 13 vai do 1 ao 4. Tá? Toda a sessão vai do 1 ao 10. Mas no primeiro tópico ele vai tratar do versículo 1 até o 4. É bom você saber disso para você poder separar, para não fazer uma salada. Tá? Visita para repreensão. Introdução à visita para repreensão. Vamos lá. A primeira visita foi a da implantação da igreja de Corinto. A segunda foi provavelmente o encontro em tristeza. E a terceira visita é essa,
que Paulo se preparava para fazer, anunciada várias vezes. À luz dessas referências, parece que o apóstolo desejava ministrar-lhes uma severa repreensão. Então vamos lá, vamos pegar os versículos que tratam a respeito das 3 visitas de Paulo. Tá? A primeira visita foi a implantação da igreja de Coríntios, Atos 18, versículo 1. Eu queria que a pastora Renata pegasse para mim 2 Coríntios 10, versículo 2. Desculpa, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Tá, vamos lá, Atos 18, versículo 1. Atos 18, versículo 1. Atos 18, versículo 1. Diz assim, Atos 18, versículo 1. Primeira visita de Paulo, primeira viagem missionária. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Amém? Atos 18, 1 fala a respeito da primeira visita de Paulo em Corinto. Ele sai de Atenas e vai para Corinto. 2 Coríntios 2, versículo 1, vai falar da segunda visita de Paulo. Pode ler, pastora. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Amém? Quer dizer, ele foi na segunda viagem, tá? E ele passou ali momento de tristeza, tá? Quando ele foi confrontado pelos falsos apóstolos. Agora, na terceira viagem, ele fala da visita que vai fazer, né? 2 Coríntios 10, 2. Eu peço a pastora Renata pegar 2 Coríntios 12, versículo 14, 20 e 21. Vamos lá. 2 Coríntios 10, versículo 2. 2 Coríntios 10, versículo 2. Quando eu for aí, não me obriga a ser duro, pois eu tenho certeza de que contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Ele está dizendo que ele vai lá, amém, e vai ser duro contra os falsos apóstolos. 2 Coríntios 12, 20. Versículo 14. E o 20 e o 21. Pode ler o 20 e o 21. 14. Isso. 12 e 14. Isso. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, e ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Amém. O 20 e o 21. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, declarações, mexericos, orgulhos e tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Amém. Nossa, então, forte, Paulo está dizendo que ele vai ir com dureza. Né? Tá? À luz dessas referências, parece que o apóstolo desejava ministrar-lhes uma severa repreensão. Ele estava muito mesmo chateado e muito aborrecido, né? Porque ele ensinou e depois ele está vendo o negócio tudo... Né? E ele vai tratar com os culpados, né? Com aqueles que se levantaram contra ele lá. Ele já tinha o grupo que ele ia pegar. E né? hoje em dia, pastor, quando o pastor ele é duro na palavra, ele ensina uma palavra mesmo de repreensão, as pessoas dizem que não tem amor, né? E sendo que Paulo aí, ó. Paulo e muitas vezes o pastor precisa intervir. Amém? Porque senão os falsos vão quebrar a igreja. Isso mesmo. Vão destruir a igreja. O que o pastor fez. Né? Tem pessoas que é tão boazinha, né? Que em nome do amor, ele não entende quando o pastor
age com dureza, Com repreensão. quando o pastor repreende, quando o pastor confronta. Disciplina. Né? Olha, já dizia um pastor das antigas, amém? Tá? Ovelha não berra, quem berra é bode. Bode esperneia. Né? Então, se você vai para o confronto e berra, se revolta, fica revoltado, ele não é ovelha. Pelo menos no teu rebanho ele não é ovelha, ele é bode. Ele vai embora, amém? Ele não vai aguentar, não vai suportar. A não ser que ele queira passar por uma transformação e virar uma ovelha de verdade, né? Porque Deus pode transformar um bode numa ovelha. Pode. Ele tem poder para isso. Se a pessoa também der lugar, né? Se a pessoa querer mudar. Porque né? se ela reconhecer que realmente ela precisa de uma mudança, ela deseja, Senhor, eu sou desse jeito, o Senhor muda. Agora, se a pessoa endurece o seu coração, não tem como. Exatamente. O Espírito Santo não trabalha onde não há lugar, né, pastor? Exatamente. Amém? Tá? Na verdade, está faltando pastor que, sabe, que intervenha nesses momentos e que seja duro para defender o rebanho. Geralmente ele alisa a cabeça, faz o contorno, age politicamente, porque às vezes o bode tem um bom dízimo, né? Sabe? Então, O bode tem alguma influência. exatamente. E ele não sabe tratar, não sabe trabalhar. Aí a obra de Deus sofre. A obra de Deus sofre, o bode continua bode, né? Não muda, e se morrer ainda vai pro inferno. E vai pro inferno sendo o pastor bode. ainda dando empurrão nele. Né? E o pastor vai junto com ele, Vai porque junto com ele, não protegeu o rebanho. Porque a Bíblia manda o que Né? a gente, né? Exatamente. O pastor salvar, né? Tá? Ajudar. A gente, dentro do tópico visita para repreensão, nós temos duas partes, vamos dividir em duas partes. A primeira parte é apenas o versículo 1, 2 Coríntios 13, versículo 1, peço para a pastora Renata separar aí. 13, 1. Isso. E depois separa Deuteronômio 19, versículo 15. Tá? Um de cada vez. Tá bom? Vai dar tempo de você separar. 2 Coríntios 13, 1, pastora, lê para nós aí. 13, 1. Isso. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Amém? Aleluia. Enquanto ela procura ali, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que diz assim: esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como diz as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Amém? Tá? Então, já que vocês estão fazendo um monte de acusação minha aí, então já vai preparando as testemunhas aí, porque eu também vou levar as minhas testemunhas aqui. Tá? Amém? Porque nós vamos fazer uma reunião que nós vamos ter que colocar essas coisas no lugar. Tá certo. Tá? Deuteronômio 19, 15, pastora. Eu tinha achado aqui. Enquanto a pastora procura ali, eu vou dizer. Achei. 19, 15? Isso. Achei aqui. É a confirmação do que Paulo falou. Ele está usando Deuteronômio 19, 15. Amém? Em 2 Coríntios 13, 1, ele usa Deuteronômio 19, 1. Ou 19, 15. Vai. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Amém? Só será confirmado se tiver 2 ou 3 testemunhas. Menos que isso. Amém? Uma pode até trazer. Amém? Mas se não tiver a segunda e a terceira, não é confirmado. Tá? Então, quando você levar alguma coisa para o teu pastor, de alguém, tu tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Você não pode simplesmente levar lá, amém? Com a cara e a coragem. Porque senão, pastor, dá a entender que é o quê? Que é fofoca. Exatamente. Tem que ser 2 ou 3. Tá? Então, Paulo citou de forma abreviada Deuteronômio 19, 15. A pastora procura em Mateus 18, 16. O judaísmo do primeiro século enfatizava essa exigência para validar uma acusação.
A mesma exigência encontra-se incorporada no ensinamento de Jesus com respeito à disciplina eclesiástica e aparece em outros lugares do Novo Testamento. Amém? Como é tratado por Jesus a disciplina eclesiástica? Quando tiver que disciplinar um membro, quando tiver que resolver um problema dentro da igreja, principalmente de conversa, de fofoca, disse-me-disse, ou coisa parecida, amém? A gente precisa saber lidar com isso, porque vai precisar de testemunha, tá? Mateus 18:16, pastora. Não, 15 não, porque o 15... Pode ler o 15, se você achar interessante, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Amém. Enquanto a pastora Renata vai achando ali, 1 Timóteo 5,19, eu vou ler aqui João 8,17. João 8,17. Na lei de vocês está escrito que quando 2 testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Amém? Isso é muito sério, hein? Tá? Quando 2 testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Tá? Olha o que Jesus está falando, ó. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo. E o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Aleluia. Isso quer dizer o seguinte, se você falar e tiver mais uma testemunha, virou 2. Amém? Pelo menos é o que Jesus está dando a entender aqui, né? Vamos lá, 1 Timóteo 5,19. 5,19. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Amém? 2 ou 3 testemunhas. Olha aí. Tá? Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 28. Hebreus 10, 28. Você lê? Achou? Pode ler. Quebrantando alguém, a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quer dizer, se a pessoa quebrar a lei, amém? Aqui diz o seguinte, ó, quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Sem misericórdia, hein? Se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Amém? Lembra da acusação que foi feita para Jesus? Quando ele é levado para o Sinédrio, e ali 2 pessoas falsamente testemunham contra Jesus, levantaram calúnia contra ele. Amém? É mais ou menos isso que é feito, né? Tá? Então, não é diferente da igreja, não. Amém? A igreja precisa também tratar dos seus assuntos dessa maneira. Eu lembro que nós, na nossa igreja, no começo assim, não me lembro o tempo, né? Tava tendo muita conversa, muita fofocaiada, muita gente trazendo coisas para mim, né? Um enchimento de cabeça tremendo e tal. E aí eu dei uma ordem dentro da igreja. Amém? Se você não tiver 2 testemunhas a respeito de qualquer assunto, não me traga. Amém? Se você for trazer conversa para mim, você tem que ter 2 testemunhas. Somente a tua não tem validade. E você ainda disse assim, se citar nome de alguém aqui, eu vou chamar, vou colocar na tua frente para você provar
que é para acabar com a fofoca. E se, exatamente. Você falou assim, eu vou chamar e se você citar o nome de alguém sem testemunha, eu vou chamar o nome citado da pessoa e vou colocar na sua frente e você vai ter que tratar com ela. Foi mesmo. Você vai ter que provar para ela. Amém? Olha, irmãos, eu sei que depois daquele dia, pastor... Nunca mais veio ninguém que trazer uma conversa. As pessoas têm até medo de trazer, O né? Batão, o pessoal aprendeu muito. O pessoal cresceu com isso, amadureceu, amém? A conversa ó, diminuiu e muito. Porque esse né? negócio, para pastor, de chegar e falar, pastor, eu ouvi dizer já é fofoca. Não, ó, fulano de tal, pastor, falou isso, pode chamar na minha frente que vamos se acertar. Mas nós pessoas jogam as conversas e não quer que o pastor resolva. Aí fica aquele burburinho dentro, fica aquela confusão, a igreja racha no meio, né, pastor? Quer dizer, o corpo todo sofre. Por causa de titi, mexerico, de titi, pastor, eu ouvi dizer. Não, ouvi dizer, isso não é conversa, isso é conversa foca. E tem crente viciado, gosta né? De Ele é viciado em trazer conversa, em fofoquinha, sabe? E ficar com conversinha para lá, não prova nada, né? Às vezes está agindo por interesse próprio, tá? Às vezes está querendo se fazer em cima de uma situação que às vezes até verdade mas ele não consegue provar. Não tem coragem, né, de chamar tete a tete para resolver, pastor. Entendeu? Tá? E acaba criando um monte de confusão. Tá? Tem gente que é viciada em fazer fofoca, viciada em conversinha e viciada em confusão. Em perseguir o irmão, pastor. Perseguir o irmão. Perseguindo o irmão, cisma com a pessoa, né, e acha que o pastor tem que agir como ela quer. Exatamente. Não é assim, não. Perigo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Hebreus 10, 28, já lemos, né? Já. Vamos lá. Segundo, lembrando que nós estamos no segundo tópico, visita para repreensão, tá? Primeira parte, o meio para se resolver toda a questão, amém? Chamar e botar as testemunhas. Segunda parte, o poder para se resolver toda a questão. 2 Coríntios 13, do versículo 2 ao versículo 4. 2 Coríntios 12, versículo 2 ao versículo 4. Vamos lá. Quer ler? Pode ler. Tu quer ler na linguagem de hoje? Quer que eu leia na linguagem de hoje? Não, pode ler. Você, né? Vai. 2. Isso. Conheço o homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, é esse? Não, desculpa. É 13. É 13, né? É 2 Coríntios 13, pessoal. 2, né? 13, 2 ao 4. Eu falei 12, né? Porque esse aqui fala da... Esse aí eu já ensinei. 13, do 2 ao 4. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente. O digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém? Aleluia. As duas testemunhas de Paulo, eles mesmos, amém? O que Deus fez na vida deles, por meio do ministério dele, e Cristo na vida de Paulo, amém? Cristo, agindo com poder na vida de Paulo, testemunha que Paulo é de Deus. E o resultado do poder de Deus na vida de Paulo, amém, na vida deles, que o ministério de Paulo é de Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Tá? Eu vou ler a linguagem de hoje para ficar mais claro ainda. Quero dizer uma coisa a vocês, que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto. E agora, que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for,
não vou ter pena de ninguém. Então, vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com eles, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Quer dizer, que nós reunidos como igreja, o poder de Deus vai se manifestar. Amém. Aleluia. E o poder de Deus vai provar, amém, quem nós somos de verdade. Amém, verdade. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Amém. Vocês estão me chamando de fraco, não é? Vocês estão dizendo que eu sou fraco, não é verdade? Pois nós vamos se juntar. A próxima vez que eu for aí, nós vamos se juntar. Vamos ver quem é quem. E o poder de Deus vai mostrar quem é o fraco. Quem é quem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Paulo tem uma confiança tão grande, né? Na manifestação do Espírito Santo numa reunião. É verdade. E uma, pastor, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, não é? Podem falar o que for, pode levantar o que for. Você sabe quem você é. Quer ver uma palavra que Deus está colocando no meu coração? A igreja, quando se reúne, amém, é a reunião dos fracos para a manifestação do forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, quando se reúne, é a reunião dos fracos para a manifestação do forte. Amém? Diga ao fraco, eu sou forte. Era o que Deus falou para Paulo. Tá? Então a igreja não é a reunião dos fortes, é a reunião dos fracos para a manifestação do forte. Glória a Deus. Amém? Nós somos fortes quando o forte se manifesta. Quando se reunimos, é a reunião dos fracos. Amém? Eu, você, a pastora Renata, todos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Quando estamos aqui, é a reunião dos fracos. Verdade. Amém? E se você não vir com essa humildade de fraqueza, o forte não pode se manifestar. Glória a Deus. O forte só pode se manifestar aonde estão os fracos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Isso está muito forte aqui, é uma revelação da parte de Deus. Tá? É o que Paulo está falando aqui. Aleluia. Né? Quando nós se reunimos aí, o forte vai se manifestar. Ele vai mostrar quem é o forte de verdade. Quem é o forte. Amém? Oh, glória. Deus é bom. Deus é bom. Vamos lá. Eu quero que a pastora Renata separe aí 2 Coríntios 12, 21. 12, 21. E depois você separa aí 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Aí é bastante versículo, né? Mas acho que vai ser importante ler. 2 Coríntios 12, 21. E depois 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Anota no caderno, depois você pega, Renata. Isso. Vamos lá. Paulo já havia reprovado a atitude de alguns membros da igreja de Corinto por ocasião da segunda visita. Agora, reiterava a necessidade de que fossem tomadas providências disciplinares contra os que continuavam impenitentes. Contudo, não queria fazê-lo sem que sua palavra fosse considerada, e os desafiou a provarem que havia nele a autoridade de Cristo. Aleluia! Agora o fraco vai revelar o forte. Aleluia. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 12, 21, pastor. 21. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície e prostituição e desonestidade que cometeram. Amém. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês
que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado, e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das suas relações sexuais proibidas, nem de outras coisas decentes que faziam. Amém? Eu receio que os que pecaram aí, pecados terríveis, não tenham se arrependido. E eu tenha que tratar com esses também. Tá? É o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ora, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloseei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na primeira carta, Paulo repreende, amém, os pecadores, os crentes que estavam em pecado dentro da igreja. E agora aqui ele diz o seguinte, olha, eu espero chegar aí e não encontrar, amém, esses mesmos crentes que pecaram, sabe, sem conversão. Eu espero que estejam todos convertidos, né? Porque se eu chegar aí e eu perceber que continuam errados, eu vou tratar com eles de novo. Só que agora eu vou tratar pessoalmente. Amém? Tá? É o que Paulo está dizendo aqui, né? 2 Coríntios 12, versículo 3, pastora. 12, 3? Isso. Aqui, 12, 3. Eu sei que o tal homem... É isso de novo? Está errado, né? 2 Coríntios 12, 3. Então, 12, 3. Vai, pode ir, pode ir. É isso? Isso. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Só isso que fala. Amém? Tá. Contudo, não queria fazê-lo sem que sua palavra fosse considerada. E o desafiou a provarem que havia nele a autoridade de Cristo. Quer dizer, o homem que foi até a presença de Deus no céu, aleluia, estava sendo questionado por eles ali, né? Da sua autoridade. Tá bom? Vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui para a gente ver aqui. 2 Coríntios 13, versículo 4. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém. Não porque se apresentariam de maneira que aparência, eloquência ou realização de prodígios e sinais os impressionasse, pois havia aprendido que o poder de Cristo repousa sobre os fracos. Jesus ficado em fraqueza, mas agora vive pelo poder de Deus. Diante disso, as muitas fraquezas do apóstolo não deveriam cegar os coríntios, impedindo-os de ver o poder de Cristo manifestado em seu apostolado. Embora reconheça sua fraqueza em Cristo, Paulo ameaça usar o poder de Cristo para disciplinar ao falar aos crentes. Amém? Aleluia. Ele quer usar a sua autoridade, né? E ele vai usar a sua autoridade sobre eles. Apesar de ele também saber que ele era um fraco. Amém? Mas o crente fraco, quando recebe a manifestação do forte, do poder de Deus,
Amém? Aleluia. Ninguém consegue resistir, né? E Paulo, debaixo do poder de Deus, vai confrontar e vai disciplinar aqueles que têm que ser disciplinados. Nenhuma disciplina eclesiástica deve ser aplicada sem que os agentes disciplinadores estejam imbuídos da necessidade de o fazer e revestidos do poder de Cristo. Ele é o Senhor que repreende a quantos amam. Amém? Apocalipse 3:19. 3:19? É. É com Deus, né? 3:19. Isso. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Portanto, a minha versão é mais tremenda ainda. Ó. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependam. Amém? Eu corrijo. Primeiro eu confronto. Amém? Eu bato de frente. Primeiro eu pego a espada e lanço a espada, né, para tirar aquilo que está errado da vida da pessoa. Se a pessoa não se arrepender, tá, aí eu vou castigar. Aí vai ser mais forte, né? Sabe? Às vezes até mesmo permitindo que o mal possa fazer aquilo que deseja na vida da pessoa, tá? E aí entra, aí quando o diabo recebe autorização para entrar na vida de um crente, você sabe o que ele faz, né? Tá? Então, quem protege o crente da entrada de Satanás, amém? É a vida dele séria, uma vida santa diante de Deus, amém? Se ele não vive uma vida em santidade, não vive uma vida séria diante de Deus, ele está abrindo a brecha. Aí Jesus vai lá e tira a mão, aí o bicho pega pro lado dele, tá? O castigo de Deus é o próprio Deus tirar a mão da vida dele. É assim que eu enxergo, é dessa maneira que eu vejo, tá? Vamos lá. Então nós vimos aqui, primeiro tópico da segunda sessão. Repetindo, segunda sessão, o projeto da nova visita. Primeiro tópico, visita para repreensão. Primeira parte do primeiro tópico, o meio para se resolver toda a questão. 2 Coríntios 13, versículo 1. Segunda parte do primeiro tópico, o poder para se resolver toda a questão. 2 Coríntios 13, versículo 2 e 4. Tá? Agora vamos para o segundo tópico da segunda sessão. Visita para aperfeiçoamento. Visita para aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13, do versículo 5 ao versículo 10. Tá? Introdução. De que modo uma visita que inicialmente visava a repreensão poderia contribuir para o aperfeiçoamento da igreja? É uma pergunta. Amém? De que modo uma visita que inicialmente visava a repreensão poderia contribuir para o aperfeiçoamento da igreja? Amém? Será que essa visita que Paulo vai fazer pode contribuir para o aperfeiçoamento da igreja? Tá? Vamos lá. Primeira parte do segundo tópico. Reparem em si mesmos. 2 Coríntios 13, versículos 5 e 6. Pastora Renata. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. 5 e 6, né? É a mesma chamada da Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo e aí participa do corpo e do sangue. Amém? Olha aqui, ó. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Aleluia.
né? O crente precisa estar sempre se examinando. Aleluia. O crente tem que estar sempre se examinando. Ele sempre precisa ver como é que está a vida dele. Ele precisa sempre ir para o espelho, amém? E fazer ali uma fotografia da sua vida, ver a sua imagem, ver se não há alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui se o meu cabelo está certo, meu cabelo está um pouquinho para cima e tal. Examine-se o homem a si mesmo. Dá uma olhada aí, meu irmão, se não tem alguma coisa errada na tua vida, né? É o que Paulo está dizendo. Olha, eu vou chegar aí, mas eu quero que cada um faça examine a sua vida, né? A mesma coisa tem que fazer na semana da ceia, né? Faça um exame, vai tomar ceia, vai participar da ceia, se prepare para ela. Se prepare, amém? Lembra quando você era namorado novo, que você ia namorar, né? Você procurava o melhor vestido, o homem procurava a melhor roupa, a melhor camisa, perfume, né? Comprava aquele perfume, só não pode ser o perfume daquela propaganda que trocaram o homem pela mulher, né? No Dia dos Pais, né? Compra um outro perfume, tá bom? Amém? Tô brincando, irmãos. Tá? Pega lá um perfume cheiroso, bonito, gostoso, né? Porque você vai ser examinado, você vai namorar, né? Assim também para se apresentar diante de Deus. Ela vai todo fedido, todo de qualquer maneira, todo sujo, roupa toda rasgada. Oh, meu irmão e minha irmã, entenda o que eu estou dizendo, tá? Estou falando de questões espirituais, tá? Vai se arrumar, meu irmão. Vai se vestir, vai tomar um banho. Aleluia. Se examine espiritualmente. É o que Paulo está dizendo. Quando eu chegar aí, eu quero chegar e ver todo mundo bem arrumado, bem vestido, cheiroso. Amém? Tá? Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. A não ser que vocês já falharam completamente e não tem mais jeito para vocês. Amém? Tá? É o que Paulo está dizendo. Esse aqui é o versículo 5, 6. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Se vocês têm falhado, problema de vocês. Eu não tenho falhado. Eu tenho sido o mesmo, tenho andado em retidão, tenho andado em santificação, amém? Sempre me examino, tá? E eu vou falar com vocês aí, e eu espero que vocês se examinem, né? Paulo desejava que, por um pouco, os coríntios deixassem de reparar nele e passassem a reparar em si mesmos, tá? Desafiou-os a provarem que estavam firmes no Evangelho, conformando a vida segundo esse Evangelho, né? Então, o que Deus tá querendo dizer para mim e para você? De vez em quando você tem que parar a tua vida, aleluia, tá? E dar uma examinada na tua vida, pegar a Bíblia, colocar a Bíblia na tua frente, porque a Bíblia é o teu espelho, né? E dar uma examinada na tua vida. Eu estou andando de acordo com essa palavra? A minha vida está andando em retidão? Hein? Essa palavra fala comigo ainda? Ela ainda muda a minha vida? Ela ainda me transforma? Aleluia. Qual é a minha relação com a palavra? Tá? Porque, no caso aqui dos coríntios, eles estavam tão preocupados com a vida de Paulo, e reparando tanto na vida de Paulo, que talvez eles tinham esquecido da própria vida deles. Tá? Parece alguns crentes que eu conheço, né? Repara tanto na vida dos outros e esquece da sua. Se preocupa com a sua vida, meu irmão. Essa que é a verdade. Se preocupa com a tua vida. Vai dar uma olhadinha na tua vida. Vê como é que você está andando. Amém? Para de olhar para os outros. Para de querer reparar os outros. Para de ficar querendo controlar a vida dos outros. Cuida da sua. Já tá difícil cuidar da sua. Ainda quer cuidar dos outros? Não dá, meu irmão. Não dá. Você tem que cuidar da tua vida. Tá certo? Vamos lá.
importante que atestassem não só a presença, mas também a atuação do Espírito na vida da igreja e em cada membro em particular. E além de esperar que os coríntios, ao testarem-se, aprovassem a si mesmo, Paulo desejava que eles e seus companheiros também recebessem deles a aprovação. Amém? Paulo também queria que eles recebessem deles a aprovação. Amém. Aleluia. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Tá? A pastora Neta vai procurar para mim. 1 Coríntios 3,16. Isso. Aqui. E depois 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu acho que o 6, 19 e 20 nós já vimos. Já lemos. O 3,16. 3,16? Isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também já lemos também. Isso. Né? Amém? Quer dizer, nós somos sempre templos do Espírito Aleluia. Santo. Quer dizer, era importante que atestassem não só a presença, mas também a atuação do Espírito na vida da igreja e em cada membro em particular. Amém? Se o Espírito Santo está presente na tua vida, aleluia, não adianta só a presença dele se você não permite que ele haja. Né? Então Paulo queria o quê? Que além de eles soubessem que o Espírito estava na vida deles, que eles também deixassem o Espírito agir na vida deles. Não adianta o Espírito Santo estar na tua vida se você não abre o coração para ele agir na tua vida. Tá? Amém? Uma coisa é o Espírito estar presente, outra coisa é o Espírito agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Permita que ele haja na tua vida. Tá certo? Deus abençoe vocês. Eu vou parar aqui. Amanhã eu continuo. Amanhã eu encerro. Tem mais 2 partes para a gente trabalhar desse tópico. Amém? Tá? Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Tá? Então eu parei aqui, ó. Façam o que é certo, né? Façam o que é certo. Aleluia. Parei aqui. Façam o que é certo. 2 Coríntios 13, 7 a 8 é onde eu vou começar amanhã. Amanhã eu começo em 2 Coríntios 13, 7 e 8. Nessa segunda parte, façam o que é certo. Eu vou parar aqui agora. Nós vamos orar e encerrar, porque a hora já foi embora, irmão.